Meus amados, graças a Deus por mais esse privilégio, esta oportunidade que Ele está nos concedendo de nós estarmos mais uma vez na Sua presença. E eu quero, neste momento, convidar você para uma oração, para agradecermos a Deus por esta noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos agora pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Abençoa-nos nessa noite, se conosco em tudo que nós vamos fazer. Abençoa também os Teus filhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los para uma leitura que nós faremos no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo número 18. E nós faremos uma leitura, ou melhor, no capítulo número 17. 1 Reis, no capítulo número 17, o versículo 1 até o versículo número 24. Acompanhe. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas,
sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou numa cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus amados, aqui está, foi uma leitura um tanto quanto extensa, por causa do assunto que nós vamos meditar por alguns momentos nesta noite. Nesta passagem de 1 Reis, capítulo 17, verso 1 ao 24, nós temos aqui o que eu chamo de 6 lições. 6 lições. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós temos aqui 3 lições importantes para nós aprendermos, eu diria, como sobreviver em tempos de crise, como suportar as crises, as dificuldades, quando estas se estendem por um longo tempo. Então são 6 lições. Porém, antes, nós vamos ouvir um cântico. Eu vou convidar a nossa irmã Elaine para que ela louve o nome do Senhor. Depois a gente continua, nós estamos na presença do Senhor. A paz do Senhor, pastor Silvio, a paz do Senhor, irmãos. Amém, irmã. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que para tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça para dar vitória ao filho seu. Deus abre o caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos
anjos para contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, Santo. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, ele tem a solução. Deus abre o caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos para contigo lutar. A bênção já é tua, basta acreditar. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Ele abre a porta para você passar. Ele faz caminho no meio do mar. E a tempestade ele pode acalmar. Ele é Deus. É Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus por esse cântico. Deus acalma a tempestade. Meditemos então lições de 1 Reis, capítulo 17, verso 1 a 24. Nós temos aqui pelo menos 6 lições. É claro que tem muito mais, mas a nossa corda ela é curta e a palavra de Deus ela é um poço muito profundo. A primeira lição aqui está do versículo 3 ao versículo 6. E a lição é: quando obedecemos, o milagre acontece. Olha, quando obedecemos, o milagre acontece. O profeta Elias, na direção de Deus, ele havia dito que, pelo menos durante 3 anos e alguns meses, Israel não experimentaria chuva. Isso significaria fome, significaria seca, significaria angústia, enfim, seria mesmo uma situação muito difícil. E Deus, ele falou com ele. No verso 2 e 3, nós lemos assim: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.
e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Você ouviu? Deus, ele mesmo, pediu que Elias profetizasse essa palavra dura, essa palavra de juízo sobre a nação de Israel, por causa da rebeldia do rei Acabe. E quando Deus lhe disse a respeito dessa seca que viria, Deus voltou a falar com ele e disse para ele: olha, você sai daqui desse lugar e você vai para o lado do Oriente. E você se esconde lá junto ao ribeiro de Querite. Esse ribeiro, ele está diante do Jordão. Observe que quando Deus manda, Deus dá o endereço certo. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Então Deus ordena que ele vá junto lá ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E Deus disse a ele: olha, você vai beber da água do ribeiro. Não tinha água em lugar nenhum, mas do ribeiro tinha. Você vai beber da água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha a palavra de Deus. Deus estava dizendo a ele que Deus iria fazer um milagre, porque corvos sustentarem ao homem de Deus seria um milagre. Elias poderia ter questionado, Elias poderia ter duvidado, Elias poderia ter argumentado, Elias poderia ter ido para outro lugar, mas o que Elias faz? Ele faz exatamente o que Deus mandou. Olha o que está escrito. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. O autor diz aqui que Elias fez do jeito que Deus mandou. Por quê? Porque ele foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite era onde Deus tinha mandado, que está diante do Jordão. Deus falou: você vai ficar ali no ribeiro, esse ribeiro está em frente do Jordão. Porque Deus, eu já disse, ele não é homem para dar endereço errado. Deus sabe o que diz. E o Elias foi e diz que ele fez exatamente como Deus havia dito. E olha o resultado. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ouviu? Então, quando obedecemos, o milagre acontece. Elias foi fiel à ordem divina e Deus foi fiel à sua palavra. Ele ficou escondido lá pela manhã e ao entardecer os corvos traziam pão e carne e ele bebia do ribeiro. Por quê? Porque Deus operou um milagre. Mas o milagre aconteceu quando Elias obedeceu. Ele poderia ter argumentado: corvos trazer pão e carne, corvos me sustentar. Como pode pássaros sustentar um homem? Mas ele não questiona. Ele aceita a palavra de Deus. E a prova que ele aceitou é que ele obedece. Ele vai para o lugar que Deus mandou. Então, a primeira lição: quando obedecemos, o milagre acontece. O milagre já aconteceu na tua vida? Quem sabe você não está obedecendo? Quem sabe você não está fazendo do jeito que Deus mandou? Quem sabe você está fazendo do teu jeito, e o teu jeito, por mais bonito que pareça, mas se não é o jeito de Deus, não ocorrerá o milagre. Bem, a segunda lição: quando o ribeiro secar, Deus continuará no controle. Segunda lição: quando o ribeiro secar,
Deus continuará no controle. Olha os versículos 7 ao 9. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido na terra. Observe, o mesmo ribeiro que ele estava bebendo dele, com o passar dos dias, o ribeiro se secou. Por quê? Porque não tinha havido chuva na terra. Observe que, de repente, Elias vai ao ribeiro e a água está diminuindo. Aí no outro dia está diminuindo mais ainda. E no outro dia o ribeiro está só um filetezinho de água. E ainda no dia seguinte o ribeiro está seco. O ribeiro secou. Às vezes, Deus permite que o ribeiro na nossa vida também se seque. Ora, a porta pode se fechar. E o que fazer quando as portas se fecham? O que fazer quando o ribeiro secar? A lição é, quando o ribeiro secar, saiba que Deus continuará no controle. Ouviram? Então, meu amado irmão, não tenha medo se o ribeiro secar, se aquela porta aberta se fechar, se aquilo que produzia não produzir mais. Por quê? Porque Deus, ele está sabendo, Deus está no controle. Observe que o ribeiro seca e o verso diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Observe que a palavra de Deus vem a ele novamente. E dessa vez ele dá um novo endereço. E vai a Sarepta, que é de Sidom. Observe que o lugar que Deus manda aí, o endereço de Deus é realmente cheio de detalhe, né? É de Sidom e habita ali. Você vai ficar ali por o tempo que eu quero. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Tá? Observe. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. Mas até o verso 9, ó, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ouviram? Então, quando o ribeiro secar, Deus continuará no controle. O ribeiro secou aqui e Deus falou com Elias e disse: agora você vai a Sarepta, de Sidom. Eu ordenei ali uma mulher viúva e ela vai te sustentar. Como que dizendo, o ribeiro secou, mas eu já tenho outro lugar para você. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, quando uma porta se fecha, Deus, ele está no controle. E certamente ele terá outra porta para você. Então, você que me ouve nesse momento, pode ser que o ribeiro secou. E aí você está aí apavorado, preocupado. O que eu vou fazer? Você vai continuar confiando no Senhor, porque daqui a pouco a palavra dele vem até você para te direcionar, para dizer para você: meu filho, minha filha, a porta se fechou, essa fechou, mas eu já preparei uma outra porta para você. Amém? Então, a segunda lição: quando o ribeiro secar, Deus continuará no controle. Muitos irmãos, quando o ribeiro se seca na vida deles, eles se apavoram, desanimam, desistem. Mas não desanima não, porque se essa porta fechou, Deus abrirá outra porta.
Deus sempre ele está no controle, porque Deus é Deus, Deus está no comando. O ribeiro se secou por quê? Porque não havia chovido na terra. A chuva viria, mas viria no momento de Deus. E como não tinha chuva, naturalmente o ribeiro secou. Mas Deus disse a ele, agora você vai para Sarepta, que é de Sidom. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Lembre-se, quando o ribeiro secar, Deus continuará no controle da tua vida. Terceira lição. Deus opera em quaisquer circunstâncias ou em qualquer situação. Lembre-se que no momento da crise, tudo fica mais difícil. Para nós, nunca para Deus. Para Deus não há problema. Simplesmente não há problema para Deus. Para Deus, o problema que existe para nós, simplesmente não existe para Deus. Por quê? Porque Deus opera em quaisquer circunstâncias ou em qualquer situação. Olha a situação que Elias encontra na casa dessa mulher, que Deus disse que iria sustentá-lo. Olha o verso 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Olha aí, mulher viúva. Mulher viúva não é simplesmente que havia perdido o marido. Mulher viúva na Bíblia fala de desamparada, mulher necessitada, apanhando lenha. Aí ele chamou a mulher e disse para ela, traz uma vasilha, um pouco de água que beba. Claro, ele estava com sede. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Eu também quero que você me traga pão. Olha a resposta dela, que demonstra a realidade daquela situação. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Nem um bolo a mulher tinha, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela tinha, em termos de farinha, um punhado. E em termos de azeite, um pouco numa botija. Olha só, e não tinha nenhum bolo. Bolo aqui, não era esse bolo bonito nosso. Na realidade era um pão, né? E vês aqui, diz ela, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. E olha a expectativa, para que o comamos e morramos. Olha a situação, mulher viúva, não tinha nenhum bolo. Na mão ela estava catando 2 cavacos, né? 2 cavacos ela ia fazer lá um bolo para ela e para o filho, e depois iriam morrer. Quer dizer, um caos, uma situação difícil. Mas acontece que Deus opera em qualquer circunstância ou em qualquer situação. O que está vendo aí no teu lar? O que está vendo aí no teu serviço? O que está vendo aí no teu coração que possa impedir o milagre de Deus na tua vida? Nada. Aleluia. Não existe nada que possa impedir a ação de Deus na nossa vida. Nunca devemos se envolver, se deixar assustar pelas dificuldades, porque elas existem, mas o Deus que nós servimos é maior do que as nossas necessidades. A Bíblia diz, as águas rugem, as ondas também, mas Deus é maior do que as águas, maior do que as ondas. Deus é maior do que tudo isto. A realidade é que não há crise para Deus. Deus mandou ele, era ali mesmo, a Sarepta, que é de Sidom, e ordenei ali uma viúva que te sustente. O endereço estava certo, o lugar era ali mesmo. A mulher tinha dificuldade? Tinha. A expectativa dela era de morrer? Era. Tinha farinha? Só um punhado. Tinha azeite? Só um pouquinho. Deus mandaria para esse lugar tão difícil? Mandaria, porque Deus opera em qualquer circunstância e em qualquer situação.
Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Você entende? A quarta lição é: se você priorizar Deus, Ele se manifestará na tua casa. A quarta lição aqui é que se você priorizar a Deus, o milagre ocorrerá na tua casa também. Por quê? Porque observe que quando Elias chega na casa da mulher, ele pede água, ela vai lá e traz água para ele. Apenas quando ele pede o pão, que ela reluta. Ela explica que não tem condição, porque ela e o garoto iriam comer o pão e iriam morrer. Mas Elias disse a ela assim: olha, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Quer dizer, vai lá e faz o bolo. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você vê? Observe, o que a mulher fez? A mulher priorizou a Deus. É verdade que ela reluta quando é para fazer o bolo, porque ela realmente, o que ela tinha, daria mesmo para um bolo pequeno. Mas quando Elias diz: você pode fazer o bolo, traz primeiro para mim, porque eu vou ter uma palavra de Deus para você. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. O que aconteceu? Ela creu, entendeu? E quando ela creu, ela priorizou a Deus, né? Levando o bolo primeiramente para Elias, porque Elias era um homem de Deus. Elias, ele era o representante de Deus, o ministério, diz ali, ó, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Elias tinha um ministério. Ministério significa aqui serviço. Ele fazia a obra de Deus. E Deus falou pela sua boca, e o resultado? Ela fez conforme a palavra de Elias. Ela obedeceu, ela priorizou a Deus. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa. Só aquele dia não, muitos dias. Quando você prioriza Deus, Ele se manifesta na tua casa. Não tenha medo de priorizar Deus. Primeiro Deus. Pela manhã, busque a Deus. Peça a Deus, glorifique a Deus. Seja fiel a Deus. Que na tua vida seja Deus, Deus, Deus e depois você e os seus interesses. A mulher, ela pega um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e faz aquele bolo pequeno e traz para Elias e ela come aquele bolo. E ele também come e o filho também come muitos dias. E a farinha na panela? Quanto mais ela tirava, a farinha permanecia ali. O azeite não faltava. Ela usava o azeite, mas ele ficava. Era um milagre na sua despensa. É o milagre da panela e o milagre da botija. Meu amado, minha amada, Deus ainda opera na minha panela, na tua botija e na minha botija.
Se nós priorizarmos a Deus, Deus nos guardará nas nossas necessidades. Deus não é o homem para que minta, e também não é o filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Deus é fiel. Só não recebe a bênção de Deus, a vitória de Deus, quem recua, quem desiste, quem duvida, quem se apavora e foge. Mas se você permanecer, mesmo chorando, suplicando, Deus te responderá, porque Deus é maravilhoso. Aleluia! Na casa daquela mulher estava acontecendo um milagre. Jesus disse que havia muitas viúvas nos dias de Elias, mas apenas a essa viúva de Sarepta ele foi enviado. Mesmo em crise, estava acontecendo um milagre. E o milagre tinha endereço certo, Sarepta, que é de Sidom. Aleluia! Que a tua casa seja também uma Sarepta de Sidom, que o homem de Deus esteja na tua casa. Elias aqui também é a figura do Espírito Santo. E você deve se ser cheia do Espírito Santo. Você deve dar lugar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele opera milagres. Aleluia! Jesus operou milagre no poder do Espírito Santo. Milagre dentro da tua casa. Deus pode operar um milagre na tua casa hoje, nessa noite. Aleluia. Por quê? Porque se você priorizar Deus, Ele se manifestará na tua casa com certeza. Quinta lição. Se aparentemente as coisas ficarem mais difíceis, Deus estará por perto. Olha a quinta lição. Quando as coisas aparentemente se tornarem mais difíceis, saiba que Deus estará por perto. Por quê? Porque o verso 17 diz assim: e depois destas coisas, que coisas? Depois do bolo, depois daquele milagre, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Depois de tudo isso, depois de um tempo, ficou doente. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Eles tinham em mente que tudo que acontecia era por causa dos pecados cometidos. Aí ela foi falar: por que está acontecendo isso? Meu filho morreu, né? Homem de Deus, o que será que eu fiz? Muitas vezes, quando as coisas estão dando certo e deixam de dar certo, e parece que foge do controle, parece que piora, não é? Pelo menos aparentemente, muitas vezes o medo tenta tomar conta e começa a murmuração. A mulher começou a reclamar aqui, ó: que tenho contigo, homem de Deus? Você veio aqui na minha casa para me fazer sofrer? Por quê? Quantas vezes você tem reclamado? Você que me ouve, pode ser que você tenha reclamado hoje. Por quê? Porque estava tudo tão bem e agora está tudo tão mal. Mas quando acontece isso, saiba que Deus está por perto. Você não pensa que Deus realizou aquele milagre e foi embora. Deus estava ali, no controle das coisas. Quando ela começou a reclamar, o Elias disse assim: dá-me o teu filho. Me dá o teu filho. O filho estava morto. E ela o tomou do seu regaço, dos seus braços, e o levou, ou melhor, e ele o tomou do seu regaço, pegou o garoto dos braços dela, o levou para cima, tinha um andar de cima lá, o quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama.
Elias pegou o garoto, subiu lá no outro andar, colocou o garoto na cama dele e orou a Deus. E disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino, que torne a alma deste menino a entrar nele. Viu? Elias falou: me dá o teu filho. Ela deu o filho morto. E Elias subiu, deitou o menino na cama onde Elias dormia, lá no seu quarto. Depois se deitou sobre ele, orou e pediu que Deus ressuscitasse aquele garoto. O verso 22 diz assim: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Aleluia. Você percebeu? Que coisa maravilhosa. A mulher ficou reclamando e o Elias falou: me dá o teu filho. O Espírito Santo, nesta noite, ele diz assim: me dá o teu problema. Coloca o teu problema aqui nas minhas mãos. Eu vou cuidar, eu vou resolver esse problema. E o Elias, no caso, literalmente levou o garoto morto lá no seu quarto. Ficou lá por alguns momentos. E depois ele desceu do seu quarto à casa e a mulher veio e ele entregou o menino com um detalhe: o menino estava vivo. Ele diz: vês aí, teu filho vive. Aleluia. Meu amado, se aparentemente as coisas ficarem mais difíceis, Deus estará por perto para te ajudar. Então não há motivo para desanimar. O diabo sabe que Deus está conosco todos os dias. A Bíblia diz que quando nos sentirmos afligidos, né, sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Deus é conosco. Não tenha medo, não. Ele falou: me dá aqui o menino. Você está reclamando do menino, o menino está morto. Me dá aqui o menino. Pegou nas suas mãos o garoto, levou no seu quarto. Depois de alguns momentos ele volta e dá o garoto para ele e fala: toma o teu filho aí. Teu filho vive. Teu filho reviveu. O que aconteceu ali? Mais um milagre. Aleluia. Você quer viver sempre recebendo milagre? Confie no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É verdade que a mulher reclamou, mas ela foi buscar ajuda do homem de Deus. E o homem de Deus assumiu. Então, quando você pede a Deus, você recebe. Porque quem pede, recebe. Quem bate a porta, lhe será aberta. E quem busca, encontra. Em Deus, você tem a resposta. Deus não despede ninguém vazio. Elias pegou o garoto morto, devolveu vivo. Deus pega o teu problema inacabado, sem solução, e ele te devolve a tua causa. Deus recebe a tua causa, cuida, trata e devolve para você resolvida. Certamente que Deus quer resolver o teu problema, a tua causa. Então, meu irmão, minha irmã, se aparentemente as coisas ficarem mais difíceis, Deus estará por perto. Você pode glorificar o nome do Senhor? E a sexta e última lição: a palavra de Deus sempre prevalecerá. Quando a mulher vê o garoto vivo, agora nos seus braços, olha o que ela diz. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus
e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que coisa. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Tá vendo? Por quê? A palavra de Deus sempre prevalecerá. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não se esqueça das lições. Quando obedecemos, o milagre acontece. Quando o ribeiro secar, Deus continuará no controle. Deus opera em quaisquer circunstâncias ou em qualquer situação. Se você priorizar Deus, Ele se manifestará na tua casa. Se aparentemente as coisas ficarem mais difíceis, Deus estará por perto. E sexta lição, a palavra de Deus sempre prevalecerá. Amém. Meus amados, vamos ouvir agora mais um cântico. Vamos ouvir? Vamos ouvir a nossa irmã. Está aqui, ó. Eu vou chamar aqui a nossa irmã Laodiceia. Irmã Laodiceia também, louvando o nome do Senhor. Estamos na presença do Senhor, enquanto o Espírito Santo vai aplicando essa palavra no meu e no teu coração. Nossa irmã. A paz do Senhor. Amém, irmã. Vou louvar o Senhor Jesus com o hino que tem por título Creia. Amém. Creia na eterna promessa. Deus ainda é o mesmo ainda Ele é. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque está abatida tua vida se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda há esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Creia, tudo aqui é falível, mas até o impossível nosso Deus resolve, Ele quer. Creia, se estás vacilante, Deus está te olhando, te amando e fazendo aumentar tua fé. Creia, Deus é mais que este mundo, tem a chave que abre o caminho e que leva ao céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás
estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda há esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmã. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós estamos ouvindo aí. Eu ainda quero ouvir a irmã Rosimeire. Irmã Rosimeire, nós temos uns minutinhos. Vamos ouvir a irmã Rosimeire também, glorificando a Deus por tudo que Deus faz na nossa vida e por tudo que Ele fez na casa dessa viúva. Vamos ouvi-la. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada, nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus por tudo, e nós chegamos ao fim da nossa live. Eu agradeço aqui a todos os amados irmãos aqui, são vários os irmãos aqui, né? Vários os irmãos aqui. Elaine, que nos ajudou, a Fernanda também, a Viviane, Deus te abençoe. Viviane, minha sobrinha, nossa irmã Rosimeire, Roseni, Laudiceia, irmão Cícero Moura, Aparecida Santos, a Cris, a Cristiane, minha irmã, também participando, graças a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, a Rosiane também, Rosilene também participando, Fábio Nascimento também, nossa irmã Dinéia, mãe Dinéia, Deus te abençoe, Maria Fernandes Alencar também, Deus abençoe, o Ricardo participando, Deus te abençoe, Ricardo, muito obrigado por estar aí, Maria do Socorro, também, nossa irmã Edmilson, sempre conosco, nos ajudando aí. A Simone também. Luiz Antônio assistindo. Deus te abençoe, graças a Deus. Benedito Dantas também participando. Deus abençoe o nosso amado irmão. Ademar José de Leia, meu irmão. Deus te abençoe. Graças a Deus também por tudo. A Kátia, mais uma vez a Kátia nos ajudando. Kátia, Deus te abençoe. Nossa irmã Fabiana, Bia, né? Cristiane Carneiro de Freitas, Deus te abençoe. Adriana Sampaio, muito obrigado, Adriana. Tua participação é importante. Enfim, Deus abençoe você que se manifestou e você que também não se manifestou. Eu te convido para orarmos agora. Nesse momento, creia, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós ouvimos a Tua palavra, o grande milagre que Tu operaste na casa daquela viúva. E o Teu Filho Jesus Cristo nos deixou registrado na Tua palavra, que havia muitas viúvas naqueles dias, mas apenas na casa desta viúva o Senhor enviou Elias. Oh, meu Deus, faz de novo essa bênção. Visita-nos, ó Deus, nesta noite, tuas filhas, os teus filhos. Opera um milagre, ajuda-nos a priorizar a Ti, ajuda-nos a confiar, ainda que as coisas aparentemente estejam fora do controle. Ajuda-nos a crer, opera na nossa vida. Pai querido, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. E agora teremos a nossa escola dominical, será no sábado à noite. Até no sábado à noite, aqui no Facebook, na aula de escola dominical. E não se esqueça da ceia presencial no domingo pela manhã. Deus te abençoe, tenha uma noite na presença do Senhor e vamos em frente. Deus é bom.